28 graus e 6 décimos a temperatura. Vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias. Já está em contato conosco via Meet o presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, Asgave, do Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas do Estado do Rio Grande do Sul, José Eduardo dos Santos, para falar a respeito do consumo de aves nas festas de final de ano, também a respeito de exportação, a situação como um todo do setor no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia. Agradeço o convite e a oportunidade de estar levando aí informações aí do nosso setor avícola do estado do Rio Grande do Sul, né? Nesse momento aí que nos encaminhamos aí para um final de ano, né? E também já trabalhando aí algumas frentes e desafios aí para o ano que vem. O que dá para falar sobre o ano, antes de chegarmos nas festas, nas vendas aí desses alimentos para as festas de final de ano, para a ceia de Natal especialmente? O ano de 2022 é positivo? Chega a um final agora um pouco mais preocupante o cenário, seu José Eduardo? Nós temos que olhar aí de alguns aspectos, né? Principalmente para um setor aí que vem desde 2020, né? Uma mudança drástica no seu custo de produção, né? 2020, quando iniciou a pandemia, lá por março, né, se eu não me engano, né, o cenário para a produção de aves, né, teve um impacto, né, em relação ao custo de produção, principalmente, né, no que se refere, né, à questão dos grãos, né, grãos como milho, soja, mas potencialmente o milho, né. Nós tivemos ali um aumento durante o ano de 2020 até final de 21, depois durante o ano de 2022, né, situações que nos levaram a aumentos significativos de até quase 100% do preço do milho. E o milho é um grão que compõe aí 70% da ração das aves, seja as aves de frango de corte para produzir as carnes e seus derivados, né, como as aves de postura, as poedeiras aí que produzem ovos também, né, no estado do Rio Grande do Sul. O que aconteceu de lá para cá? Né? Tivemos também, né, muitos potenciais mercados consumidores com restrições, né, 2020, 21, né, e 22, né, em relação à pandemia, e o setor, então, ele teve que buscar, né, alternativas para se manter competitivo, né? Então, assim, especificamente 2022 foi um ano que nós, né, começamos, né, a respirar e poder, né, cadenciar a nossa produção, né, absorvendo já um novo cenário, né, como eu citei anteriormente lá, o custo foi elevadíssimo e nós não conseguimos mais voltar aos patamares de 2020, onde nós pagávamos lá uma saca de milho 40, 46 reais. Hoje nós estamos na casa dos 90, 95. Então, o cenário de produção para a avicultura, seja para o produtor, seja para a indústria, ele mudou. As margens ficaram mais apertadas. Por outro lado, a gente também, né, infelizmente, com o que acontece lá fora, crise União Europeia, Rússia, Ucrânia, né, influenza aviária, né, uma enfermidade aí que dizima plantéis de aves na Europa, Estados Unidos, né, isso acabou abrindo uma janela para o Brasil exportar mais, e o Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos ali um ponto de equilíbrio para aquelas indústrias que exportam, né, que amenizou em parte, né, esse impacto todo que nós tivemos dessa transformação. Nesse meio tempo, né, crises de logística, em detrimento ao fechamento de portos na China, né, tivemos aí crises, né, com a falta de containers, com a falta de navios para escoar nossa produção para o exterior, né? Então, assim, tivemos um ano delicado de altos e baixos, né? Conseguimos ampliar o volume de exportação pela necessidade, né, do produto brasileiro atender a demanda de muitos países, né, que hoje nós exportamos para mais de 150 países, mas o setor vem se mantendo mais em estado de alerta. Nós vamos precisar
né, no próximo ano, de algumas ações de amparo, né, de programas de linhas de crédito, isso para dar sustentação para as indústrias terem capital de giro, né? A gente vai precisar intensificar os nossos programas aqui de produção de grãos, né, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado deficitário historicamente em produção de milho e sofre, né, nos últimos 3 anos com estiagens. Estamos também, né, em estado de alerta para uma 4ª estiagem, né? Então, tudo isso acontece no cenário de produção, né? Mesmo que tenhamos um setor que produz o alimento que hoje, digamos assim, mesmo com as reposições e com as dificuldades, é o alimento alternativo para a população, né, de várias classes sociais, principalmente das classes, né, com menos recursos, né? Então, o setor ele tem um compromisso social e, ao mesmo tempo, tem esse compromisso de atender o mercado externo. Período do ano, né, período de festas, muitas programações, enfim, acaba incrementando a comercialização, acaba incrementando o mercado de certa forma, daqui a pouco, justamente, né, em função de preço, comparativos, né, com outras proteínas, aí talvez o frango seja uma boa alternativa, as aves, no caso, né? A tua observação ela é bem pertinente, né? Porque realmente é um momento que agrega valor, digamos assim, tá? Eu acho que você fez uma colocação muito importante, né? Porque tradicionalmente, né, vem a cada Natal, digamos assim, aumentando o leque de oferta, né? Ou seja, de disponibilidade no mercado, né, das aves que nós chamamos aves natalinas. Temos o peru, que é uma ave tradicional, é uma outra raça de ave, né, que vem, né, de anos e anos, né, sendo a ave simbólica do Natal, né. Porém, é uma ave que requer, né, um manejo diferenciado, tem uma genética diferenciada, consome mais ração, né, então ela tem um custo também, né, um pouco mais elevado do que as aves natalinas tradicionais. E as aves natalinas, elas têm sido uma alternativa, então, para a população. Uma população crescente, uma população, né, que busca a variação de produtos para poder contemplar esse momento de confraternização, né, que é a época de Natal. Então, nós temos um leque também, né, para aquelas pessoas que ou não consomem, né, a carne de peru, né, por outras razões, ou que buscam uma ave natalina, né, para simbolizar esse momento, uma ave alternativa. Esse leque aumentou, né, ultimamente, e é uma ave que tem um valor agregado, né, diferenciado, porque ela também vai consumir mais ração, ela também tem uma condição de manejo diferenciado, né, tem uma embalagem diferenciada, tem todo um trabalho, né, mas ela tem alternativas aí para a população. Então, realmente nós temos um leque dessas aves que acabam sendo o carro-chefe nessa época para muitas empresas, né, e dá esse reforço, oxigena um pouco a economia das empresas. Então, é um momento, sim, digamos assim, que o setor consegue, né, amenizar aí os impactos aí desse cenário todo que a gente vem vivendo, tá? Que são as aves natalinas aí que oscilam hoje entre 12 a 15 reais o quilo, né, na indústria, e o peru aí em torno de 18 a 22 reais o quilo, né, também aí nessa época de final de ano. Temos o peru, o chester e o tender, né? Que são os que mais saem, né? Vocês imaginam quantas unidades que são comercializadas aí nesse período de Natal e quanto que representa isso para a economia também? A gente tem um levantamento aí, né? Em torno aí tem uma estimativa aí em torno de 59 mil toneladas a mais desse produto que entra no mercado, né, para atender tanto o mercado gaúcho quanto o mercado de outros estados, né? E como eu disse, você citou aí alguns nomes, mas nós temos muitos outros, né? Temos aí Ave Fiesta, temos
as aves natalinas aí de cooperativas como Languiru, como frigoríficos Nova Araçá, AgroSul, né, Mais Frango. Então, esses frigoríficos todos colocaram à disposição do consumidor, né, outras marcas também alternativas. Então, esse volume aí, né, foi colocado no mercado. A gente estima, né, que 59 mil toneladas a mais aí nesse ano, né, tenha um crescimento de 5%, né, justamente para atender essa população, né, que também foi prejudicada nesse período de economia instável, né, dessa questão toda política que nós vivemos no país, né, esse tempo todo, do aumento, né, do desemprego, tudo isso. Então, o setor acabou, né, mesmo com toda a sua estrutura, né, impactada aí com a pandemia que vem, mas o setor disponibilizou em torno de 5% a mais, justamente para, né, disponibilizar para a população aí de várias classes sociais também buscar, né, essas aves natalinas aí nesse período. Estamos conversando com José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Asgav, também do Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no estado do Rio Grande do Sul. O senhor comentou da Languiru, certamente acompanhou essa divulgação através do próprio presidente da cooperativa, o Dirceu Bayer, na Assembleia da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, nos últimos dias, na semana passada, em que ele afirmou que 500 pessoas estão sendo desligadas e que outras 500 deverão ser desligadas nos próximos meses, no início desse ano de 2023. O que representa para o setor isso, e se é uma tendência, se estão vendo esse reflexo também em outras empresas, em outras cooperativas, em outras empresas que trabalham com o frango, com esse tipo de alimento? O setor avícola, especificamente, né, ele tem, né, os altos e baixos, né, como qualquer outro setor da economia, né, que trabalha com oferta de produto no mercado, né? E por isso eu relatei aí os cenários que a gente viveu, né, de um impacto fora da curva no nosso custo de produção, né, das dificuldades que nós temos no país em relação à instabilidade econômica, né, que também às vezes a população fica sem capital e temos um alto índice de desemprego, uma série de dificuldades. Isso reflete no setor, né? Reflete nas cooperativas, reflete nas indústrias, né? E isso realmente, né, acaba levando com que essas cooperativas ou indústrias, né, adotem alguns dispositivos, né, de contenção, né, para continuar produzindo. Então, o que aconteceu com a cooperativa Languiru? Sentindo os impactos, né? É uma cooperativa que gera muitas atividades para o seu associado, para o produtor, né? É uma cooperativa arrojada que vem diversificando aí suas atividades econômicas, né? E sentiu o impacto, né, desse custo, assim como os outros, né? E adotou um dispositivo que eu acredito ser temporário, como já tivemos no passado, recente, ano passado, tivemos aí não só o Languiru, como outras indústrias do setor avícola que reduziram a produção temporariamente, né, porque o custo estava elevado, o prejuízo por produto produzido estava, né, realmente impactando na economia. Então, o que se faz? Se adota alguns dispositivos de contenção, né, da situação atual para evitar até um colapso futuro, né? Então, quando o setor reduz, ele reduz um turno, ele reduz um número de empregos, né? Mas são questões pontuais. O que é isso? Isso, claro que acende, né, uma luz de alerta, né, e a gente precisa estar atentos a isso, né, porque algumas situações que acontecem hoje no nosso dia a dia, na nossa economia, requerem uma atenção específica de governos, né, no sentido de ofertar programas, né, de apoio, de linhas de crédito, né, de melhoria de infraestrutura, de melhoria de logística, né? Tudo isso requer atenção do nosso governo. Assim, nós vivemos num país em que o governo tem o seu papel e a nossa indústria de produção de alimentos tem a responsabilidade, só que, né, somos contribuintes, geramos divisas para o governo federal, para o governo estadual,
E aí, quando surgem situações dessas, algumas indústrias ou cooperativas adotam esses dispositivos, né? E a Languiru, né, como eu disse, é uma cooperativa arrojada, é uma cooperativa que está num polo de produção de alimentos que corresponde hoje a 23% da produção avícola do Rio Grande do Sul, né? Como uma medida de contenção e que para ela poder permanecer no mercado e depois recuperar isso quando tiver uma estabilidade econômica ou um aceno, um apoio, né, de governo federal, ela adotou essa medida. As outras indústrias acompanham o mercado, outras cooperativas acompanham o mercado, né, algumas também estão reduzindo a sua produção, seja suínos, seja aves, né, justamente para poder, né, passar por esse período aí, né, instável que nós estamos passando. Então, é acenado para o mercado a situação, como foi feito pela Languiru. Temos algumas indústrias e cooperativas que estão reduzindo temporariamente, né, justamente para a gente ver como é que vai ficar a economia nacional com essa mudança de chave, que eu digo é mudança de gestão do país, de gestão do Estado, né, após as eleições agora de 2022, e estamos na expectativa que hajam programas, né, que deem suporte para esse setor que já gerou tantas divisas, né, para a balança comercial, continuar gerando aí nos próximos anos e nos próximos meses aí que nós temos pela frente. Tá certo, seguiremos acompanhando aí, né, essa situação. Conversamos com o presidente da Asgav, também do Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no estado do Rio Grande do Sul, José Eduardo dos Santos. Obrigada por atender a Rádio Independente e, né, seguiremos acompanhando aí toda essa situação. Agradeço a atenção e aproveito também para desejar um bom Natal, um feliz Ano Novo aí para toda a equipe da Rádio Independente, que faz um excelente trabalho aí no Vale do Taquari. Já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em outras entrevistas e a nossa avicultura aí está à disposição quando precisarem de informações aí do nosso setor. Grande abraço. Grande abraço, José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, Asgav, e também do Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no estado do Rio